Olá a todos, eu sou a Fabi Nolasco do Criando Raízes em Portugal. Estejam todos bem-vindos. Hoje temos um convidado especial, ele que é hipnoterapeuta e orador, Cassiano Antunes, vai falar sobre a arte de falar em público, né? O que é a oratória? A oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar, entreter os ouvintes, né? A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Bom, e muita gente tem medo de falar em público, né? Eu tenho vergonha, às vezes, de falar assim, quando eu tô conversando com alguém, que nem agora aqui, às vezes dá uma timidez, né? Às vezes falar pessoalmente é diferente, como falar em público. Oi, Juju, oi, Gi, oi, Cláudia, a Cláudia, minha psicóloga particular, maravilhosa. Olá, gente. E falar em público é uma coisa uma das coisas que a gente faz sempre, né? Mas tem gente que precisa dar palestra, tem gente que precisa ministrar aulas, tem gente que precisa, enfim. E aí a gente precisa sempre melhorar, né? A oratória. Então, como perder esse medo, como melhorar a comunicação, né? Isso é muito importante. E hoje nós vamos falar um pouquinho com o Cassiano Antunes. E ele que é hipnoterapeuta também. Ele tem uma técnica bem legal de oratória e ele vai explicar um pouquinho pra gente. Quem entrou aqui? A Marisa Bel Gomes. Olá, Marisa. Oi, Gi. Vamos aprender, né? Que nem vocês veem, eu tô assim meio que gaguejo e tal, né? Então, eu tava lendo, né? Eu tava lendo o que era aqui, senão... o Cassiano já chegou, ele tá aí. Cassiano, coloca isso, aí. Juntamente com ele. Vamos aprender um pouquinho essa técnica, porque a gente fala, né? A gente fala demais, todo mundo fala, né? Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá com o áudio bom aí? Tá, tô te ouvindo bem. Você tá me É, ouvindo bem? tô ouvindo também. Excelente, excelente. Bom, eu já fiz uma pequena apresentação, né, uma breve apresentação aqui, do que é a oratória, como que a gente pode melhorar, né, na oratória, e que nem assim, eu falo por mim também, que eu gosto de falar, e aqui, não deixa de ser uma oratória, né? Isso que eu Uhum. faço, essas lives, esses bate-papos, essas conversas, não deixa de ser uma oratória. Então, hoje a gente vai falar bastante disso. Cassiano, se apresenta, diga um pouquinho de você, quem é você, o que você faz, qual é a sua trajetória, conta um pouquinho da sua história, para depois você contar aí como que é esse medo de falar em público. Tá, a gente vai ficar, se eu contar tudo isso, vou ficar até amanhã. Eu sou fonoaudiólogo ainda. Fono Não, não pode para, contar só rapidinho, então. fono não para de falar nunca, mas nunca mesmo. Pois é, eu sou fonoaudiólogo, né? Sou minha formação. Eu fiz fonoaudiologia justamente por causa dessa questão da voz, que eu gostava Hum, muito de trabalhar com isso. Também gostava muito de cantar e tal. Então, na época, eu fui atraído para isso, né? E por isso, né? Pensei, bom, deve ser um curso bem legal de aprender coisas sobre aquilo que eu mais gosto. Então eu já gostava desde meus 15, 14 anos, que foi onde inicia minha trajetória, né, na verdade, em relação à oratória, né? Então eu comecei ali. Então hoje eu fico pensando sempre quando eu vou falar, lá no comecinho, com 15 anos, eu fui desafiado pela minha mãe ainda. Olha só, minha mãe chegou para mim e falou: "Ei, olha, eu não vou poder dar aula hoje, minha mãe é professora de música, e ela falou assim: eu não vou poder dar aula. E eu preciso que você me ajude. E era numa escola aqui próxima à minha casa, com umas 80 crianças esperando alguém dar aula. E minha mãe falou: não posso, você vai.
Eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei lá e vi aquele bando de criança, eu falei, Jesus, me ajuda! Você imagina, né? Aquelas crianças gritando, e eu falei, meu Deus, como que eu vou chamar a atenção dessas crianças? Foi razoável esse dia, né? Foi um dia razoável, e ali eu falei, caramba, eu acho que eu preciso aprender, porque chamar a atenção das pessoas com a fala é muito difícil. E criança principalmente, né? Criança que se desvia rápido. E ali eu comecei a me apaixonar por essa questão de desenvolver a oratória, desenvolver a conversa. A oratória nada mais é do que uma conversa. Então definir oratória é muito difícil, né? E conversar, é trocar ideias, é saber conversar. Quando você sabe conversar com o seu público, quando você sabe conversar com aquele que você quer atingir, com aquele que você quer transformar, isso é oratória. E ali eu me apaixonei, então naquela toada com as crianças, eu me apaixonei. Comecei por ali, né? Daí depois, então, cursei a faculdade de fonoaudiologia. Lógico que eu tive uma trajetória antes, com a música, o desenvolvimento da fala, né? Isso foi desenvolvendo ao longo do tempo, eu tive oportunidades. A igreja, por exemplo, me ajudou muito a ter oportunidades para desenvolver as técnicas de oratória e os acertos e os erros que a gente comete. Então foi uma trajetória mais ou menos assim, né? De muita prática, de muito trabalho, e ao mesmo tempo nós vemos cada dia mais que oratória não tem segredo, oratória tem prática. Oratória não é um dom, a gente pode depois falar sobre isso, mas é prática. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Então é por aí que a gente começa. É, porque assim, eu sempre tive, sempre assim, porque eu sempre fui aquela as pessoas me chamavam para falar lá na frente, para apresentar algum projeto, para palestrar, enfim, sempre tive essa parte da comunicação, né? Em mim, assim, e sempre as pessoas, eu era sempre escolhida para fazer isso, e uma certa altura da minha vida, eu falei, vou começar a fazer oratória, né, vou fazer um curso de oratória para poder aprender, porque assim, eu converso, mas eu sou muito tímida, eu tenho uma timidez, aí às vezes eu começo eu esqueço as palavras, aí eu começo a gaguejar, eu já não sei, que nem assim, eu preciso gravar vídeos, né? Eu preciso gravar vídeos com alguns temas dos meus projetos. Porém, ainda não consegui, assim, às vezes eu gravo alguns vídeos de manhã, né? Às vezes quando eu tô caminhando, eu paro, falo alguma coisa, mas para gravar aqueles vídeos, eu faço uns 3, 4 para poder sair aquilo que eu quero, sabe? E às vezes sai de qualquer jeito, fala, vai assim mesmo, não adianta ficar treinando que não dá certo, né? E eu acho a oratória uma coisa assim, que nem você falou, é treino. Eu acho que realmente é isso, é treino. Porque mas você tem que focar naquilo, como eu li outro dia, né? Você lê esse papel, você leu, o seu cérebro, ele não registrou, porque você foi lá e só leu. Ele vai registrar a partir do momento que você relê, que você escrever, que você relê novamente, treinar aquilo que você tá lendo, né? Então, assim, o que você faz, eu preciso estudar hoje. Não adianta você dar aquela lida que você não vai, né? Aí você tem que se aperfeiçoar naquilo. Então, eu acho que é bem por aí. E com a passar dos anos, a gente acaba ficando um pouquinho também relapsa de conteúdos, né? Eu acho que a memória vai fraquejando, vai ficando fraquinha, sei lá. Mas enfim. Bom, e como surgiu a hipnoterapia? É isso? Sim, isso mesmo. Porque você engloba ela diretamente Sim. na oratória também. Uhum. A fonoaudiologia ela não trabalha diretamente a oratória. A oratória ela faz parte de um outro conjunto é uma arte, né, a oratória. A fonoaudiologia ela traz muito, muito conhecimento. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu tomo muito mais cuidado com os meus clientes, os meus pacientes, aqueles que me procuram e pedem ajuda, porque eu tenho muita técnica nesse sentido, a ciência por trás, né? Então, não é simplesmente eu vou lá e vou treinar de qualquer jeito e vou fazer, pelo contrário. A hipnoterapia, ela veio agregar. Por quê? Porque muita gente tem medo de falar em público. Mas é muita gente mesmo, não são poucos. Eu fiz algumas enquetes no Telegram, eu tenho um grupo no Telegram, né? Eu fiz uma enquete lá e ganhou tranquilamente o medo de falar em público, contra qualquer outro tema que as pessoas querem. E
algumas pesquisas dizem isso, né? Que 70% das pessoas têm esse receio de falar em público e tem alguns medos, algumas inseguranças. E eu falei, meu, eu preciso saber como que eu vou fazer as pessoas deixarem esse medo. Eu fazia isso instintivamente, antes de trabalhar também com a hipnoterapia, eu fazia instintivamente. Como que eu posso ajudar a pessoa a parar de ter medo e encarar o púlpito ou encarar o palco e ir para cima, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a pensar sobre isso nessa época anterior ainda aos cursos de hipnoterapia. Depois a hipnoterapia só veio somar. A hipnoterapia veio com tudo para me auxiliar como ferramenta. E hoje eu praticamente garanto que eu tiro o seu medo de falar em público. Eu Ai, consigo chegar, consigo mas, chegar para alguém que faz aulas comigo e eu digo para ele isso, ó, eu vou tirar o seu medo. Mas a grande questão é, você quer? A grande questão aqui é, você gosta do medo? Você tem uma paixãozinha pelo medo ou você quer realmente vencê-lo? Eu tenho um pessoal vendo aqui, eu acho que quem tiver aqui e puder comentar, escreve aí embaixo, por exemplo, se tem medo, o que sente durante esse medo, como é esse medo, e a gente vai ter uma noção, Fabi, do como que as pessoas lidam com o medo, né? eu Quando a acho que assim, hipnoterapia eu chegou, falo por mim. Eu falo por mim. É assim, quando você domina o assunto, você fala sem medo, porque você domina isso, aquilo, né? Mas a partir do isso é uma momento das... que você fala de uma coisa que você está aprendendo que você não sabe, você fica com receio. Ou também, dependendo do público que você vai falar, você fica com receio. Fala, ai meu Deus, será que eu vou falar alguma besteira? Será que vai fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? Não é? É É bem, isso mesmo. eu acho que a autoconfiança também, eu acho que a gente tem que ter confiança naquilo que a gente está fazendo, né? Enfim. Eu não sei qual que é a sua, que nem os seus pacientes, quando chegam até você, ou seus clientes, né? Porque você deve ter dois públicos diferenciados. E quando chegam para você, é isso que dizem, como lidar com o medo de falar em público. É esse medo mesmo que as pessoas têm. Então a gente pode cercar o medo. É assim que eu faço. Como que eu faço quando eu ajudo alguém a vencer o medo? A gente cerca o medo de todos os lados para que ele não venha. Então eu cito alguns passos que você pode utilizar e que isso vai ajudar todo mundo que está ouvindo aqui ou vai ouvir depois essa live ou vai ver depois. O que você vai fazer primeiro? Primeira coisa é entender quem é você. Como que você entende quem é você? Sabendo que você erra, que você é falho e que eu e você somos ridículos e ridículas. Eu sempre uso esse termo. Se eu entender que eu sou ridículo, se eu entender que eu sou uma ridícula, não no mau sentido pejorativo, estou dizendo, por exemplo, eu conto sempre essa história. Um dia eu estava numa loja e me chamaram para ver, porque tinha uma camiseta nova de um amigo querido aqui de São Carlos, que é o jogador Nenê de basquete. E eu sempre gostei muito de basquete. Eu fui até a loja. Quando eu cheguei na loja, eu vi a camisa dele na vitrine. Eu falei, caramba, eu conheci esse cara, joguei com ele e hoje ele tem uma camiseta vendendo na loja. E eu comecei a admirar a camiseta. Depois que eu terminei de admirar a camiseta, veio o pior. Eu falei, caramba, eu vou lá ver a camiseta, né? Eu entrei na loja. Quando eu entrei, ela estava pendurada por um ferro, essa camiseta. Ela estava pendurada do teto até o chão com um ferro. Quando eu olhei para a camiseta, falei, que linda. E eu fui instintivamente e abracei a camiseta, para você ter uma ideia da doideira minha. Eu abracei, do teto ela caiu em cima do meu colo. A camiseta caiu, o manequim, caiu tudo em cima de mim dentro da loja. A loja lotada. Eu falei, caramba, que coisa horrorosa que eu fiz aqui. Que coisa Já pensou ridícula. assim? E aí, isso eu uso como exemplo do quê? Que nós somos assim, nós erramos. O problema da maioria das pessoas é fazer as coisas perfeitas. Na E o que eu perfeição. digo para todos os meus alunos, etc., é o quê? Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Você vai e faz. Depois você corrige os erros. Então a primeira coisa é isso. É entender que eu e você somos ridículos, que a gente vai errar, que a gente vai falhar, que a gente vai cometer gafes e que isso faz parte da nossa vida. Como que a gente começa a cercar o medo? A gente cerca o medo desse jeito. Primeiro sabendo então quem nós somos. Que a gente erra, que a gente é falho e que a gente vai sempre errar. Se você ver meus vídeos Gente, na... gente, é isso que eu Pode ia falar. falar. Ele tem uns vídeos assim irreverentes, tá? Assim, são alguns hilários, assim, bem divertidos. Então é uma forma diferente dele mostrar como a gente pode superar esses medos. Eu sou uma pessoa que eu acho assim, que nem a internet, você vê muita coisa na internet que é tudo
Como é que é o nome dessas carinhas aqui que o pessoal coloca? Emoji. Não, mas É o emoji. é aqueles que deixa tudo brilho, coloca Ah, pintura. Ai, os não. filtros. Os filtros. É todo mundo cheio de filtro, né? Entendi. Então, assim, então eu acho que eu sou da seguinte opinião, que eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente é. Então, Claro, mas a gente tem que ser do jeito que a gente é, né? Que nem uma amiga minha fala assim, ai, ela tá até aqui, a Ana, a escritora. Ela fala assim, ai, reclama, fala assim, ai, vai pintar seu cabelo, não sei o que. Ela falou, mas pra quê? Só pra aparecer na telinha de cabelo pintado, mas depois lá fora, quando você for me cumprimentar na rua, eu tô de cabelo toda. Ela falou, tem que ser o que eu sou. Na verdade é mesmo, né? Porque a gente ficava fazendo aquela imagem toda né? E aí, às vezes, as pessoas ficam decepcionadas com aquilo que elas vê realmente, falar, mas não condiz, né? E é bem isso. isso. Comenta um pouquinho, você estava falando dos vídeos. Então, a primeira coisa você vai olhar os meus vídeos, tem um monte de erros, mas eu não tiro os erros. Eu não tiro as bobeiras que eu faço. Fora os vídeos que eu tenho errados aqui, que depois a gente vai editar e um dia eu vou postar. Que a gente erra o tempo todo, e nós somos assim. Só que a gente tem a síndrome da perfeição, né? Que nós temos que fazer tudo perfeito antes de fazer. Eu comecei no Instagram, por exemplo, há um mês. Eu nunca tinha mexido no Instagram. Eu falei, cara, e todo mundo falou, não, você tem que mexer no Instagram, porque não sei o quê, porque é legal, e você tem tanta coisa, e eu nunca pensei em divulgar nem nada. Eu falei, vamos seguir na vida, mas eu achei tão legal isso. E eu fazia muitos vídeos já, mas não tinha muito a ver com isso. Eu falei, vou encarar, tá saindo cada coisa errada, eu posto vídeo errado, postei vídeo de ponta cabeça, e aí escrevi errado, teve uma vez que eu pensei uma coisa e escrevi outra. Quer dizer, nós somos assim, nós somos seres humanos. Como que a gente sai com medo? Então, entendendo isso. Primeiro, que a gente é ridículo, que a gente erra, que nós somos seres que são passíveis de falha e que se o outro ri de você porque você falhou, ele é tão bobo quanto você. E eu uso uma técnica para isso. Depois eu posso contar como que ela funciona. Mas o ridículo é o primeiro passo. Quando eu entendo quem eu sou, que eu não sou perfeito, que eu vou errar, é o primeiro passo. Eu atendi uma moça, há tempos atrás, que ela era muito inteligente. Ela estava fazendo mestrado. Nossa, o mestrado dela, assim, a menina sabia coisas inimagináveis para nós que somos seres normais, assim, né? E ela ficava, ai, como que eu vou apresentar meu professor? Ai, que medo, não sei o quê. Ai, eu vou morrer. Falei, filha, você sabe o assunto? Você estudou? Você está preparada? Eu tô. Vai para cima. Apresenta tudo que você sabe. Fica confiante e vai. Se você, provavelmente você sabe mais do assunto que os seus professores, porque você está estudando eles a fundo. Ela ficou tão segura, depois ela me mandou uma mensagem, pô, eu consegui, olha que legal, é verdade, você tinha razão, eles nem sabiam aquilo que eu estava dizendo. Ou seja, a gente pinta o medo também. O medo ele tem uma cara, o medo ele tem uma cor, o medo ele tem um movimento. E o que a hipnoterapia ajudou nesse sentido a mim, trabalhando com oratória? É saber que o medo tem essas caras e eu posso enfrentar com o ridículo, entendendo quem eu sou, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sabendo que eu tenho que saber para onde eu vou, que caminho que eu vou seguir. Se eu sei para onde eu quero chegar, é muito mais fácil cercar o medo. Cercar o medo sabendo aonde eu quero chegar. O que você quer fazer com a sua fala, Fabi? Você quer tocar pessoas? O que você quer fazer? Eu? Conta para mim. Não, eu quero mostrar aquilo que quero, sei lá, mostrar aquilo que eu sei, o que eu aprendi na vida e inspirar as pessoas, como algumas pessoas me inspiram. Então, acho assim que o perfil é para isso, né? Inspirar pessoas e, e sei lá, dar dicas, né? Dicas daquilo que a gente faz no dia a dia, essas coisas assim. Mas é o que eu te falo, os 5 primeiros minutos são os mais difíceis, depois deslancha, né? Depois aquilo Sim. parece que você entra naquele momento e você consegue fluir. Gente, quem quiser fazer pergunta para ele, pode fazer aí, tá? A, que nem aqui a Gi falou assim, que o medo dela é de ser avaliado, né? Ficar vulnerável, ela tem pavor a isso. E tem uma solução muito bacana para quem sente assim. E é uma técnica legal que você pode utilizar. Como que é o nome dela, perdão? Eu não ouvi direito. É, Como? Gisele, Então, ela pode fazer o seguinte, nós podemos. Então, se a gente tem o medo e a insegurança de ser avaliado pelo outro, porque geralmente isso acontece na nossa cabeça.
As pessoas muitas vezes não estão nos avaliando, mas a gente pinta desse jeito. Se você sente esse medo, se você sente essa insegurança de, vão me avaliar e como que eu vou fazer, eu vou dar uma dica só para vocês que estão ouvindo aqui, então vocês não contam para mais ninguém. O que você pode fazer, ó? Quando você estiver na plateia, pega aquela pessoa mais chata, sempre tem, né? Acho que nós todos passamos por isso, né? Como tem na internet os haters, né? Tem É. aquele cara, aquela menina chata, aquela pessoa que só tá lá para te atormentar e tirar você do sério. Quando essa pessoa seria, então imagina que essa pessoa é a sua avaliação. Ela é aquela pessoa que vai te avaliar. Ela que vai fazer com que você se sinta muito bem ou muito mal, por exemplo. O que eu faço hoje? Eu penso numa imagem engraçada. Então imagina que você está lá na plateia, então vai imaginando junto comigo. Você está lá vendo a sua plateia. Lá você encontrou aquela pessoa que gosta de avaliar. Pode pegar aquela pessoa que dá aquela risadinha, olha para o lado e dá risadinha e fala no ouvido do outro, por exemplo, numa apresentação, ao vivo principalmente, ali, pessoalmente. Você vai focar naquela pessoa. Muita gente fala, não foca na pessoa que está rindo, foca naqueles que estão interessados. Não, você vai fazer diferente. Então por isso que eu sou diferente também. Eu tenho alunos que fizeram isso e deu certo e eles morrem de rir hoje. Como que você faz? Pega essa pessoa que está com cara de que está te avaliando. Você pega uma imagem que você acha engraçada. Eu acho muito engraçado, mas muito mesmo. Nariz de palhaço, do Patati e Patatá. Sempre achei. Então você imagina aquela pessoa, coloca um narigão bem bonito nela, de Patati e Patatá, pinta o rostinho dela com cara de palhaço. E começa a falar olhando para ela e vai imaginando assim. Uma vez eu ensinei isso então para um amigo e ele morreu de rir na hora da apresentação. Ele falou assim, tinha um cara lá que estava me incomodando demais. Mas depois que eu ri primeiro dele, ó, você tem que rir primeiro, não rir por último. Você ri primeiro. Porque daí quando eu comecei a dar risada olhando para aquele cara, ele me motivou a continuar. E eu continuei fazendo e eu me senti seguro e eu olhava para ele e ele já não me intimidava mais. Porque o medo ele tem uma cara, como eu disse. O medo tem uma forma. O medo ele tem aquela cara de prova, né? O que essa pessoa pode fazer então? Ou a Gisele, ou você, ou eu, ou seja lá quem for, como esse meu aluno fez. Você vai enfrentar o medo de frente. E vai olhar na cara dele e vai falar assim, quem manda aqui sou eu. É assim que a gente enfrenta o medo. E essa técnica, ela funciona. Façam isso. Então você que está ouvindo, faz isso. Faz isso que você vai ver que é muito legal, é muito engraçado. A gente se diverte. E eu tive uma menina que fez a mesma coisa. Ela falou assim, eu coloquei na pessoa da plateia que estava me incomodando uma orelha de burro. E quando eu coloquei a orelha de burro, eu não me aguentava, porque eu olhava para ela e lembrava do burro. E foi a melhor palestra que eu dei na minha vida. Porque eu dei uma palestra para aquela menina de orelha de burro. É assim que funciona a nossa mente. A nossa mente é quem manda. Você enfrenta o medo, você vê ele de cara, vê ele de frente e fala, não, você está aqui, mas eu vou te enfrentar. Que é um detalhe importante que eu não posso deixar de te falar, Fabi, que o medo ele é importante. Quem sobe para falar ou quem se comunica e não tem medo de nada, ele corre um sério risco de ser altivo e fazer coisa errada. Ele corre um sério risco de cair, de ter uma queda às vezes muito grande, porque ele se acha o dono da situação. Mas o medo, ele faz com que a gente fique ligado. O medo alimenta a gente e fala assim, não, peraí, ele está aqui. Você vai olhar, o medo está ali, mas eu quero enfrentá-lo o tempo todo. É que nem a Cláudia falou, né? Mas algumas vezes o medo é muito mais um aspecto interno do que externo. E é Sempre. mesmo, né? Não tem Sempre interno. É interno, né? Mas, ó, Tem aquela eu falei pra insegurança. Claro, eu falei para você, ó, a pessoa está me avaliando. Eu acho que esse medo é externo. E eu acho que ela está me avaliando. Mas na verdade é interno. Você pintou esse medo dessa cor. E você tem que mudar a cor do medo. Tem um jeito muito legal de pintar o medo de outra cor. Aí depois você me lembra que eu conto como faz. Eu não sei o que você queira agora. Mas dá para mudar a cor do medo. Pode falar, pode Pode falar. falar? Então vamos lá. Você que está aqui nos acompanhando, a Cláudia, eu vi aqui que ela comentou. Então, por exemplo, escreve. A Cláudia é psicóloga ainda. Mais legal ainda, Cláudia, para você fazer exercício. Maravilhosa, maravilhosa. Faz o seguinte, pensa no seu medo agora, vale para você, Fabi, o exercício, você me ajuda e eu, a partir do seu, eu faço o exercício junto com quem está nos ouvindo. Hum. Imagina o medo agora, como que é o seu medo de se comunicar? Como que ele é? Que forma que ele tem? Então você me conta, Fabi. Você que está aqui, escreve embaixo, que forma que tem o seu medo? Se é uma pessoa, se é um objeto? Eu gosto de fazer esse exercício de olho fechado, mas você pode fazer de olho aberto também. Não, o meu medo é Como que é a É imagem? que nem você perguntou, você fez a pergunta anterior. Fabi, o que você quer passar? Eu não conseguia, a resposta não sai, entende?
Então, assim, o meu medo, a maior, eu acho que é a timidez, eu acho que é a insegurança. Mas qual que é a imagem que você tem do medo? Quando você fecha o olho, você vê o quê? Por exemplo, o meu medo, quando eu vi, era uma sombra grande. Era uma sombra enorme. Imagem. Não consigo ter essa imagem. Nenhum tipo de imagem? Não, não, Deixa eu não ver se tem. alguém escreveu tem alguma imagem também. Muita gente tem uma imagem do medo. O seu medo tem movimento? Medo, movimento. Não. Mas eu tenho uma coisa que o seu medo tem, porque você é colorida. Seu medo tem cor. Qual que é a cor do seu medo? Olha lá, a Gi falou que o medo dela tem chifre. Tem chifre. Muita gente fala isso pra mim. Mas o seu medo, qual que é a cor do seu medo? Acho que é preto. Preto? Então tá. Aí a Gi falou que é chifre, é isso? Tem gente Não, que tem medo de a mas Gi pode usar a mesma imagem. tem chifres. Aí o Wellington falou que eu não tô cooperando. Não muito, mas a sua cor já me ajuda. Eu não preciso de muitos elementos. É simples assim. Como que você faz o exercício para vencer o medo? É você colocar a cor, a forma, a imagem, o movimento dele e a gente vai trabalhar esse movimento. Quando essa cor do medo vier, você vai mudar essa cor. Qual que é a cor que você mais gosta? Depende. Depende. Eu sou aquela que assim, eu tenho fases de cores. Que nem agora, nesse momento, o verde. O verde é uma Ótimo. cor que eu gosto. Que é, Então no, é, imagina o seguinte. é a cor do momento. Mas assim, a cor que eu mais gosto é o branco. Ela muda. Ela muda a sua cor, né? Mas imagina então que. Imagina o seu medo desse jeito. Coloca ele na sua mente agora, que é um medo bem escuro, negro, e pode ser uma árvore gigante negra, esse seu medo. Imagina ele na sua frente. Imagina no seu lado direito, você imagina Então isso. peraí. Vamos fazer direito. Que nem o Hélito falou, coopera, tá bom, vou Ela cooperar. tá Então, cooperando, vai lá. Eu te dei peraí. uma imagem, O meu medo não é o medo de falar em público, é o medo que eu tenha. qualquer coisa. Um medo, um medo. Tem medo da Ai, Dona Inês, escreveram aqui, ó. hã? Ela tem medo da Dona Inês, eu li aqui embaixo. Dona Inês era uma vizinha, a gente tinha na rua onde a gente morava, que ela botava medo em todo mundo. A Dona Inês vai ser o seu medo. Ê, conseguimos, Wellington. Ê. Ele tem medo de morrer, medo de engordar, tem medo de palhaço, Tá, tem. o medo de falar em público, Fabi, esse exercício vale para qualquer um deles. Então você imagina a Dona Inês na sua frente, do seu lado direito, na sua visão, e ela inteirinha de preto. Certo? Conseguiu imaginar isso? Tem que usar sua imaginação um pouco agora, né? Ai, tadinha, vou desenterrar a mulher, tá bom. Ela tá virando no túmulo. Tá, e a Dona Inês está aí do seu lado. Olha, você que está ouvindo pode fazer o exercício desse jeito daí. Então a Dona Inês está do seu lado direito e ela está inteirinha aí de preto. E ela é inteirinha, né, como uma sombra preta e tal. O que você faz na sua mente? Toda vez que ela aparecer, você tem com a sua mente o poder de mudar ela de cor. Coloca ela verde e com uma cara bem feliz olhando para você. E toda vez que ela vier na sua mente, você coloca ela verde com uma cara feliz. Verde com cara feliz. É um exercício diário. Vai chegar uma hora que você não vai sentir mais nada. Eu atendi uma menina que foi muito legal. Ela tinha um medo de ficar sozinha. Até a Silvana sabe. A Silvana estava vendo aqui. E ela tinha muito medo de ficar sozinha. E ela tinha uma imagem na mente. A imagem era uma pessoa entrando na casa dela. E aí eu fiz esse exercício com ela. Vamos mandar esse medo embora? Então, ó, vocês nem vou perder todos os alunos, né? Que já sabem vencer o medo, né? Aí você pensa nessa imagem, falei para ela, pensa nessa imagem e agora você vai fazer, em vez de ele entrando na sua casa vestido de preto com uma arma na mão, eu quero que você veja ele vestido de palhaço dando cambalhota. Ela fez isso durante 2 dias, não foi nem uma semana, foi acho 2 ou 3 dias. Nunca mais ela teve medo. É o poder da mente mesmo, né? A mente muda, a gente muda tudo, né? Medo é
ver com isso. Então, a hipnoterapia somou isso para mim. Quando eu pego um aluno hoje, eu consigo tirar o medo dele. Às vezes, tem gente que é no mesmo dia. Eu tive alunos que eles subiram com medo e desceram sem medo. Mas não é porque eu estou fazendo uma venda, como que é? Uma venda imprópria, né? Estou enganando o cliente. Não, é porque é verdade. Eu tenho muitos alunos que passaram por isso, eles venceram o medo e foi muito legal. É um exercício, porque é mente. Agora, falar em público, como voltando ao nosso assunto também relacionado à oratória, é treino e vencer as inseguranças. Onde eu estou errando mais? Mas quem que vai ser o seu crítico? Então eu falei, não pode se deixar de entender que você é ridícula, que você é ridículo, que tudo está aqui dentro da sua cabeça e, acima de tudo, você entender que se eu não ser o meu próprio crítico, eu nunca vou melhorar. Então são 3 passos que eu dei aqui que acho que pode ajudar já todo mundo que está ouvindo. Se você não for o seu Nossa, próprio crítico, quem vai te ajudar? Se você não é, falar assim, peraí, onde eu tenho que melhorar? Você falou assim para mim, Fabi, quando você me perguntou, eu não sabia o que eu queria realmente. O seu canal só vai fazer sentido para as pessoas quando você tiver clareza. Lembra que eu falei? É o caminho para onde você quer chegar. Quando eu tiver clareza do que eu quero fazer com o meu canal. Hoje eu tenho clareza com o meu canal. Eu comecei há um mês o canal do Instagram, mas eu tenho clareza do que eu quero. Eu só quero falar de oratória. Eu perdi, você não tem noção, eu nem sabia que eu tinha um montão de gente que já me seguia no Instagram. Eu já perdi uns 40 seguidores. Mas eu ganhei mais uns 50. Porque eu só quero gente que tenha a mesma visão que eu para me acompanhar ali. É assim que funcionam as coisas. Se eu não tiver clareza para onde eu vou, isso na minha fala, na minha apresentação, eu sempre vou ter medo. Sempre vou ter insegurança. O meu desejo com a oratória é o quê? Transformar vidas. Você me perguntou lá no comecinho. Qual que é o meu desejo? É fazer o quê? Eu quero transformar vidas com a oratória, oratória para a vida. Como que eu transformo pessoas com a oratória para a vida? Só vencendo medo? Não. Eu atendo pacientes afásicos, por exemplo, que a oratória dele está comprometida e eu quero ajudá-lo a falar novamente melhor. Esse é o meu desejo com a oratória para a vida. Eu quero ajudar pessoas e transformar pessoas com toda a expertise que eu adquiri todo esse tempo de vida que eu tenho. Senão não tem sentido eu fazer um canal. Só ficar postando foto de eu lá tomando café, que eu adoro café. Mas não é isso. Se eu não entender o meu propósito, o meu caminho, a minha direção, o que adianta? Simplesmente não adianta. Não adianta fazer nada. Não só uma apresentação. Dentro de uma apresentação eu posso falar assim, eu quero falar sobre o medo de falar em público. Para quê? Para vender um curso de oratória ou para tirar o medo da pessoa para sempre? Se você olhar canais de oratória, tem muita gente. Ele mal fala alguma coisa de oratória, ele já posta tô vendendo um curso aqui, assim, assim, assado. E alguns acham que eu sou louco quando eu digo, não, eu transformo a sua oratória em 47 dias, que é a minha proposta. Eu transformo mesmo. Mas não por causa do seu dinheiro. Porque o meu prazer é ver as pessoas melhorando. Quando alguém me manda uma mensagem e fala, eu consegui. Eu tenho um monte de depoimento que eu nem lancei ainda, de gente que falou, cara, você me ajudou muito. Isso é tão gostoso. E o seu não, canal, por exemplo, é esse caminho. não, eu gosto disso, eu gosto de conversar com pessoas, de inspirar outras pessoas, porque assim, a gente aprende muito, né? Que nem você estava falando, eu estava aqui assim, sabe? É, 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 pegando assim as palavras, e é bem isso que você falou, a nossa mente, ela faz acontecer, né? E a gente tem que saber, tem que ter esse domínio e tem que saber para onde a gente quer ir e focar naquilo que a gente realmente quer, o que a gente quer transmitir, né? Sim. E eu acho que hoje, assim, eu tomei um tapa assim, vai, acorda, Fabiana. Voltar numa questão, alguém falou sobre se sentir avaliada, Sim, né? Acho que foi a Gisele, né, que foi você a Gisele. falou, tá, de se sentir avaliada. Sabe qual que é o grande problema de tudo? É isso. É a gente achar que o tempo todo as pessoas estão nos avaliando. Você já viu? Ninguém fala assim, ah, eu tenho inveja do fulano. Geralmente fulano tem inveja de mim. A gente nunca se coloca numa posição de alguém que não deve ligar para os outros. Por exemplo, eu falei que eu perdi um montão de gente no Instagram que eu mal sabia como funcionava, eu tô aprendendo agora. Eu nunca fiz uma live no Instagram, você está estreando comigo. Eu marquei um monte, só ensaiei e não fiz ainda. Eu tô aprendendo agora. Minha esposa fala, você aprende rápido, isso é bom, porque você sabe coisas hoje que eu não sei. Que eu falei, já que eu vou entrar num negócio do Instagram, eu quero aprender, quero entender como que funciona. Não, eu E não sei agora muita que eu... coisa também, a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Pois E é. a gente vai aprendendo, a gente vai tomando como é que a minha mãe fala? Boletada, como é que é?
Eu falo, todo dia a gente toma uma atrás da outra e a gente vai aprendendo, né? A gente tem que Sim. aprender. Aqui a Aline está falando, temos que focar na mensagem que vamos passar. Se o público entender o Fato. conteúdo e não na nossa imagem, mudança de foco. E erro você vai cometer em qualquer lugar. As apresentações mais formais minhas, que eu falei, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou ser autêntico. Fui ser recebido no mestrado, por exemplo. No mestrado, quando eu olhei a banca, por exemplo, falei, meu Deus, vou morrer aqui antes de fazer. Era só cara fera na área. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui é hoje. E quando eu falei, mas não, eu não tô aqui já. Eu fiz as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas, falei as mesmas coisas. Aí uma das perguntas que mais me marcou, o camarada chegou para mim, que era um dos professores, estava me avaliando, e falou assim: você precisa de bolsa, do CNPq, né? Eu falei, preciso, se eu não tiver bolsa, eu não consigo estudar, eu não posso, eu tenho filho, eu não posso parar de trabalhar. Daí ele falou, você tem certeza que você quer a bolsa? Você vai ter que fazer jus à sua bolsa. E qual que é a razão de você ter? Eu falei, a razão é que se eu não tiver bolsa, eu não estudo. Eu não vou fazer o curso se eu não tiver bolsa. E eu mesmo me assustei com a minha resposta, mas eu falei, mas é isso que eu estava pensando no momento. Que se eu não tiver, eu não tenho como enganar ninguém. E eu lembro que eu falei, eu saí de lá da sala da avaliação do mestrado, quando eu saí eu falei, cara, perdi a bolsa. Perdi a bolsa porque, né, porque eu falei pro cara que eu só faria se eu tivesse bolsa. E aí, minutos depois, eles me chamaram, falaram, nossa, nós gostamos muito do seu trabalho, nós achamos isso muito autêntico, muito bacana, e nós queremos dar bolsa para você. Quer dizer, então a nossa vida com autenticidade, ela vai sendo construída. É, Agora, se você quer construir a vida de qualquer jeito, com falsidade, aí você vai. Então, quando eu estou ensinando oratória, eu estou ensinando algo que eu realmente sei. Você sabe da sua área, de qualquer outra área. Muita gente dá aula, dá curso, ensina. Você sabe que o camarada não está sabendo daquilo lá. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo. exatamente, exatamente. E Então, muita assim, gente eu compra. quero ser mais Mas uma, olha, certo? e sabe qual que é o perigo? Que muita gente vende mesmo, porque é o poder da oratória. Entende? O cara é ruim pra caramba como professor de oratória, por exemplo. Mas ele é muito bom na oratória dele, ele vende. Porque a oratória persuasiva tá aí. É, Eles não querem dizer que ele é bom. outro dia eu fiquei assim, nossa, fiquei chateada. Fiquei 1 hora e meia assistindo um workshop sobre a escrita, né? Há um workshop que eu vou te ensinar os 5 passos da escrita gratuitamente. O cara falou 1 hora, ele repetiu 10 mil vezes a mesma coisa para no final vender um pacote. Eu achei aquilo assim um absurdo, uma falta de respeito tão Terrível. grande, sabe? Porque assim, no fim você tá ali perdendo tempo porque você não ganhou nada, porque ele não te agregou em nada, né? Então assim, eu fico chateada com esse tipo de coisa, sabe? Envolve as pessoas de uma maneira e no fim não tem conteúdo e não ajuda a nada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como assim, quando eu coloquei essa live para rodar, falei assim, olha, gente, vai ter sobre oratória. Eu recebi muitas mensagens. Nossa, Fábio, que legal, é um tema muito interessante. Por quê? Porque todo mundo tem esse medo de falar em público, né? Uhum. Que tem essa grande insegurança, vamos dizer assim, né? Que nem eu me programo assim, que a minha cabeça é uma agenda que funciona 24 horas, ela fica ali trabalhando, e às vezes eu escrevo textos na cabeça, assim, eu falo, não, hoje eu vou falar sobre isso, escrevo tal, não sei o que, não sei o que lá, e falo, pronto, eu tô com o texto pronto. Mas quando eu ligo a câmera e vou colocar aquilo, ela não sai. Entendi. Entendeu? Aqui na cabeça eu faço Pronto. ali, escrevo, eu dou um show de oratória ali. Um show de explicação de tudo que é o projeto. Aí quando eu ligo a câmera para falar, cadê? Tem uma dica legal que pode ajudar todo mundo. Se vocês que estão ouvindo também seguirem isso que eu estou falando, vocês não vão ter mais medo. Isso é fato. Aí essa dificuldade da Fabi, ela é legal também de a gente pensar e eu gosto muito de raciocinar sobre ela. Pensa em alguém, agora você vai me ajudar de verdade, hein? Pensa em alguém que você ama, que você adora conversar. Tem vários aí na live. Não,
Não precisa falar quem é para ninguém ficar bravo, tá? Vai, É, vai, ela não, falou, fulano. O que que você faz? Você terminou seu texto, terminou o seu roteiro, ele está na sua cabeça, você sabe o conteúdo. Eu sempre digo isso. A oratória não é um conjunto de regras, porque é o que você vê. Depois vocês dão uma rolada nas postagens, por exemplo, de oratória por aí. Eles vão falar assim: não diga não fale isso, não faça aquilo, não diga não sei o quê. Sempre tem um montão de regra, só que não é isso que vai te ajudar. O que vai te ajudar é você entender que a sua fala tem que ser, não pode ser mecânica, ela tem que ser natural. Você pensou nas pessoas que você ama e que você gosta. Quando eu vou falar para alguém qualquer coisa, quando eu vou ensinar qualquer coisa, eu imagino as pessoas que eu mais amo, eu imagino o assunto que eu tanto amo, que é por isso que eu estou falando dele, e eu sento como se fosse uma conversa. Você prepara o seu roteiro, você prepara o seu conteúdo e você pensa em tudo como se fosse uma conversa com a pessoa que você mais ama. Porque quando nós conversamos com pessoas que nós amamos, a gente fala para elas os mínimos detalhes. A gente solta tudo que a gente quer e o que a gente não quer. Quantas vezes eu não chego em casa, às vezes eu falo assim, nem vou falar isso pra minha esposa ignorar, não. Não vou falar isso pra ignorar, isso aqui não vale a pena eu falar isso pra ela. Eu tô conversando, daqui a pouco eu solto, pá! Porque a confiança, a amor, a cumplicidade. Então eu quero falar. Quando você faz isso, cria essa imagem também na sua mente. Quando eu for falar com a câmera, eu não tô falando com a câmera. Aqui eu não tô falando com a câmera, eu tô falando com a Fabi. E olha que eu não te conheço pessoalmente, mas virtualmente eu te acompanho, eu tô te vendo e eu quero criar esse laço. Como que a gente cria esse laço? É sabendo que atrás da câmera tem uma pessoa. Então não, não e tem é que ser tão mecânico. gostoso esse bate-papo, né? A gente consegue, flui naturalmente, assim, a conversa vai chegando naquele ponto que a gente quer, né? E eu gosto bastante disso. Agora, sozinha, complicado. E a dificuldade que a gente tem inicial é essa. Então hoje, quando eu ligo a câmera, eu tive que reaprender a usar a câmera também. Porque apesar de eu sempre falei em público minha vida inteira. Então eu tenho 15 anos de formação, mas eu falo em público desde meus 15 anos. Mas para mim a câmera foi uma novidade. Aí eu vi um camarada falando, eu vou fazer propaganda dele que vale a pena. Eu vi o Paulo Cuenca, depois vocês anotam aí. É um cara sensacional. Eu acho que já falaram dele aqui. Sensacional. E aí, fazendo elogio para ele, ele nunca vai ver um trem desse, mas é tão legal o que ele faz, o trabalho que ele faz. E ele parece muito comigo nesse sentido, de eu entrego tudo que eu sei. Você não vai ver eu segurando conhecimento. Isso que eu te falo, eu falei em cursos muitas vezes, pagos. Mas eu não ligo para isso. E eu falando com a câmera, ele falou assim, olha para a câmera e conversa com a câmera. Como se fosse, não como se fosse um amigo, mas ele falou assim: tá vendo esse buraquinho que tem aqui? Agora eu tô aprendendo, mas eu tô olhando para você, tá? Mas eu tenho um buraquinho aqui. Olha para esse buraquinho e fala com o buraquinho, meu filho. Eu falei, caramba, é uma dica tão simples e eu nem me liguei. Então hoje, quando eu olho para esse buraquinho, eu olho para uma pessoa. Uma pessoa que eu amo e que eu quero conversar com ela. E eu quero contar o meu dia para ela. E eu quero contar tudo que eu sei sobre aquele assunto para ela. E vai fluir naturalmente. Errou? Retoma. O que você pode usar é isso, então, em primeiro lugar. Usar essas imagens, essa imagem de pessoas que você ama e que você quer conversar e trocar ideia. E a segunda imagem, ou melhor, e a segunda dica faz simplesmente um roteiro de tópico. Você já não estudou o assunto? Você falou, pô, eu sei tudo. Pega uma canetinha, tem um vídeo no meu Instagram que é legalzinho, a técnica da caneta. Você dá uma olhadinha lá depois. Você só marca os pontos importantes. Eu vou marcar isso, 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 isso. Você vai bater o olho e vai saber. Então eu estou conversando com você aqui, eu anotei alguns pontos que eu poderia falar. Como eu já falo isso há muito tempo, alguns pontos eu nem olho. Mas aí eu faço o quê? Eu olho aqueles pontos, eu bato o olho e já falo. Bato o olho e já falo, bato o olho e já falo, bato o olho e já falo, acabou. Já deu uma hora. Igual a nossa aqui, Então, daqui a eu quero, pouco vai dar. porque assim, eu jogo no meu perfil as coisas assim que eu faço no meu dia a dia, né? Eu jogo algumas coisas e a explicação daquilo e eu quero falar sobre aquilo, entende? Então ainda Legal. tô, vamos ver. A minha mãe falou assim, que eu falei assim, várias pessoas aqui na live, minha mãe falou, tá vendo? Minha mãe, então, deixa eu te perguntar uma coisa, Cassiano. E assim, essa dica que você deu, vale para o vídeo, mas também para presencial, porque tem muita gente. Tudo bem que hoje assim, as pessoas estão voltadas à tecnologia, né? Estão voltadas à parte mais da internet devido à pandemia. Porém, algumas pessoas continuam palestrando, né? E ministrando aulas, enfim.
Quais são as suas dicas para essas pessoas que estão cara a cara mesmo, mesmo que sejam mascarados, né? Porque hoje a gente tem que estar todo mundo mascarado aí. Mas mesmo que seja assim, quais são as dicas infalíveis que você fala assim, olha, faz isso que você vai conseguir superar esse medo de falar em público e seguir com com o seu evento, enfim. Então, o presencial, tudo que eu falei aqui vale tanto para esse presencial quanto para a câmera, vale para os dois. A dificuldade hoje que a gente está tendo é que as pessoas é que estão com medo de sair para ouvir uma palestra aí numa igreja, né? Então É, é essa a grande questão aqui. Então as pessoas estão receosas. Mas eu assim, acho que eu não mudaria nenhuma vírgula mais daquilo que eu já disse em relação ao medo. Se o que a gente, como que a gente seca o medo também? Então é uma outra coisa que a gente pode pensar. Quanto mais eu estudo, mais eu devo estudar. Eu falei pouco sobre isso, mas você falou um pouquinho. Quanto mais eu sei do conteúdo, mais seguro eu fico. Assegure-se que você realmente, primeiro, que você ama esse conteúdo, que você quer realmente passar. E segundo, foque naquilo que você quer gerar, transformação que você quer gerar nas pessoas com aquela sua fala. hum, Senão, não tem sentido você ensinar nada. Eu já tive professores de matemática que eram sofríveis. E eu tive professor de matemática que, você mesmo não gostando de matemática, o cara fala: caramba, eu quero aprender matemática. Por é quê? bem isso. Tem uma coisinha chamada paixão. Eu falo que é paixão. Se não tiver paixão, meu, se não tiver paixão, É aí você disso, pode ter o melhor é disso curso. que eu falo, é disso que eu falo. Eu acho que tem que ter essa paixão, esse conhecimento. É que nem a Gi falou aqui, entrega é isso, né? Se despir dos seus próprios preconceitos. E é verdade, porque nós somos, né, com a gente mesma, a gente tem muita cobrança, né? Nós nos cobramos demais, né? E é aquilo que a gente falou, tem um amigo meu que sempre fala, treino é o estudo e o estudo é o treino, e é mesmo. E aí, e assim, se tem uma dica legal, você falou de falar em público presencialmente, às vezes dá mais insegurança ainda, né? Que às vezes o cara atrás da câmera ele fica bem seguro, ele fala: agora eu vou Presencial, arrebentar, né? eu já prefiro Oi? presencial. Eu prefiro presencial. Eu adoro presencial, eu acho que nada substitui. Tanto que eu tive muita dificuldade, eu reclamei muito de fazer as mensagens, trazer tudo, a live. Eu falei: não quero, não aguento. Mas agora eu tô vendo que esse é o novo normal que tanto falam, né? Tem que fazer e acabou, e vamos fazer. E é para encarar, a gente encara. Você tem que. Pega essa dica, vocês todos que estão aqui ouvindo, peguem essas dicas aqui. Você quer melhorar na oratória? Apesar de tudo isso que eu falei, dica, não sei o quê, tem um jeito só: prática. Prática e erro. Quer uma dica maravilhosa? Eu gravei o vídeo e nem postei ainda, mas quer uma dica maravilhosa? Grave tudo o que você fala. Grave tudo, 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 tudo. Áudio, vídeo, se observe e depois se critique. Para quê? Para você melhorar e crescer. Se vocês aqui são adultos e querem melhorar na oratória, é só corrigir os próprios erros. Se olhar no espelho, né? Dizia a nossa avó. Olha a sua cara no espelho e corrige o que tem feito. Um dia eu fiz um vídeo e minha esposa deu muita risada. E eu fiz um story, eu tava com a sobrancelha tudo em pé, assim, ó. E ela falou: nossa, sua sobrancelha tava desse tamanho. Eu falei: olha, eu nem vi. Ajeitei depois e segui em frente. A gente tem que encarar e fazer. E ela morreu de rir, né? Falou: nossa, sua sobrancelha é tudo torta e o povo te vendo lá. Eu falei: ah, já foi, agora já foi. Antes feito do que perfeito. É, Treina. Eu tinha separado umas dicas legais aqui que vai ajudar a gente a desenvolver, então. É prática. Como que a gente desenvolve a prática? Tem oportunidade de falar na igreja? Fala. Tem oportunidade de dar uma aula? Fala. Crie oportunidades para você falar. Ah, eu não tenho oportunidade de falar em lugar nenhum. O que você sabe fazer? Ah, eu gosto de falar de pão. Chama meia dúzia de amigos seus e fala assim: hoje nós vamos conversar sobre pão. Senta todo mundo aqui que eu vou explicar como faz o pão. E você manda ver e fala. Crie oportunidades para falar. Crie oportunidades, veja oportunidades. Alguém te pediu para ler? Vai lá e leia. Alguém te pediu para perguntar? Vai lá e pergunte. É isso que desenvolve a nossa oratória, é prática. E quanto mais horas rodadas de prática, melhor a gente fica. E vão cometer erro ainda? Vai. Vai sentir aquele friozinho na barriga ainda? Muito, muito, mas muito. Dependendo da palestra que a gente vai dar, a gente sente mais friozinho ou não. Independente disso, o friozinho é igual ao medo. A gente tem que controlar, manter ele na rédea. Ó, aqui na rédea, para que a gente possa crescer e aprender e saber que quem manda no negócio somos nós. Quem manda na nossa mente somos nós. Ninguém mais manda.
Você fala, eu que mando aqui, acabou, ninguém vai fazer outra coisa. É assim que eu encaro a oratória, falo, é treino, é prática e pensar, por favor, gente, a gente tem que pensar positivo, que a palestra vai dar certo, que a minha fala vai dar certo, que o vídeo vai dar certo, que vai dar tudo ótimo. Senão a gente já pensou, já grava pensando na desgraça. Já pensou a É, tristeza? Você vai gravar um vídeo, ai, olha esse local, que bonito, ai, que alegria, ai, tô tão feliz de estar aqui. Meu, se você não acredita, ninguém aguenta. É insuportável se a gente vai dar uma palestra ou fazer qualquer coisa, ou até uma conversa no dia a dia. O cara quer contar uma vitória, mas ele não sabe nem como começar. A vitória dele é uma tristeza. Ah, eu comprei uma casa, nossa, eu fiquei tão feliz. Mano, pelo amor de Deus, fala. Você não comprou uma gente, casa? sobe os coraçõezinhos aí que merece. Então pensar positivo, ir com firmeza, ir pra cima e falar, eu quero e acabou e vamos praticar. Se você pode fazer live, eu incentivo o pessoal, todo o pessoal da minha comunidade, eu incentivo a fazer live. Quer fazer live? Faz. Eu tenho as devocionais, que a gente manda oratória para a vida para todo mundo lá. É a mesma coisa. Eu não sou exclusivo para fazer devocional para ninguém, nem nada, nem para falar em público, nem para mandar mensagem. O que eu falo para eles? Principalmente aqueles que foram meus alunos. Pega o seu celular, grava e manda. Ah, mas se for errado, foi. Corrige. Faz de novo. É assim que a gente melhora. Deixa a vergonha de lado, né, e vai. Gente, manda pergunta aí, que a gente tem 5 minutinhos para acabar a live. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Para ele responder aí agora. E, é muito gostoso esse assunto, né? É um assunto assim Ah, legal. que vale, porque é uma coisa que é do dia a dia mesmo, né? É uma coisa que a gente faz, que a gente. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto, mas eu quero aprimorar mais, sabe? Eu acho que eu tenho Todos que. deveriam gostar, né? Acho que Porque a a gente tem que comunicação, aprimorar. comunicação é tudo para nossa vida, né? É, e assim, quem lida com isso o tempo inteiro, né? Eu sempre trabalhei com muita gente, então eu sempre tive que estar com a comunicação, assim, era diária mesmo. E eu sempre gostei disso, né? Ele tá perguntando aqui, a minha irmã, querida, linda, maravilhosa. Pergunta se tem alguém que não tem esses medos. Tem muita gente que não tem esses medos. Eu, assim, já tive alunos, por exemplo, que já eram oradores. Eles já se apresentavam em público, já davam aula há muitos anos, aula em faculdade, então professores universitários. Eu já tive de todo tipo de aluno, gente que já falava para uma palestra, para uma plateia enorme e tal. Mas as grandes questões da oratória, lembra que eu falei que a oratória é uma arte, é a arte de conversar, é a arte de você não só falar, mas a oratória é tão legal por isso, que ela é a arte de você construir aquilo que você vai falar. Se você reparou, se você voltar essa live aqui, quem perguntou acho que foi a Juliana, né? Sua irmã? É, Se você contar essa live depois, você vai ver o quanto de histórias que eu contei. Oratória é a arte de você contar histórias e mostrar para as pessoas que aquilo tem a ver com o seu assunto. É você então, construir o discurso em cima de outras técnicas que vão ajudar as pessoas a visualizar. Lembrar que comunicação e oratória, ou comunicar, é tornar comum. É eu pegar uma coisa que parece muito complicada e simplificar ao máximo para aquele que me ouve entender. que nem a Aline falou aqui, eu nunca tive medo de falar em público, adoro. Eu também, mas o vídeo é diferente. Você também tem esse medo, Aline? Medo, a Tati está falando, medo não tenho, mas às vezes me dá um frio na barriga. Sim, esse frio na barriga a gente É. sempre vai ter, acho que com tudo, né? Com tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, todas as vezes, todo dia quando eu chego aqui para fazer a live, eu sempre tenho aquele friozinho, né? E eu tento, assim, estudar um pouquinho antes sobre o tema, né? Para poder falar um pouquinho, enfim. Mas acho que a gente tem não sei se é medo, ou se é vergonha, ou se é insegurança. Não sei se né, os três. O friozinho na barriga? A Aline respondeu, ela falou assim, sim, tive bastante receio de gravar vídeos. É isso, então, assim, é diferente gravar vídeos do que falar em público, né? Eu já palestrei, eu já fiz eventos, eu já dei formações, então, e era natural para mim, né? Hum. Mas o vídeo...
Eu vi o Valmor aqui, eu tenho medo, não consigo fazer vídeo. Se é normal você ter esse medo, né? Depois você ouve a live de novo, tem um montão de É, dica que você não vamos falar tem de medo novo que mais. a gente só falou disso. A gente só falou disso. E, bom, É, gente, nós estamos chegando aos minutos finais, tá? O Cassiano acho que deu uma aula aqui pra gente, né? E seu jeito aí reverente de ser, de falar. Quem quiser seguir ele, depois eu vou deixar aí nos comentários, tá? É, e ele também dá cursos, né? Ele é hipnoterapeuta, tá? Ele ajuda com a hipnose, também. tá? Ele é fonoaudiólogo, ele é hipnoterapeuta e ele é pastor de igreja. Então, assim, ele Pastor, tem assim a oratória na veia, gente. mas Então, ó, ficar claro uma coisa, ó, eu tenho duas profissões, eu sou fonoaudiólogo e sou hipnoterapeuta, e eu tenho uma vocação, que é ser pastor. Então a gente não tira um real da igreja, simplesmente a gente faz porque a gente ama fazer também, tem isso, tá? Então a gente não vive de igreja, não. Tanto que a nossa igreja está parada na pandemia, nós fechamos a igreja para ajudar pessoas, tá? tá. Peraí, deixa eu só voltar aqui, peraí. A Valéria falou, cheguei tarde, por isso na pergunta. Ótima pergunta, Vá. Depois se Excelente. você conseguir assistir o vídeo, a gente falou bastante disso. A Aline falou, é que nos vídeos a gente fica se enxergando. Falei, acho que a gente fica muito próximo, né? Também Mesmo. tem isso. Aí você vê o quanto você é feio, feia, né? Aí você fala, ah, meu Deus, né? Aí dá para A melhorar, gente passa começa a ver, fala maquiagem, assim, meu Deus do céu, eu preciso aqui dos filtros. passa maquiagem, passa um batom, penteia o cabelo e vai que vai. Eu fiz vídeo, depois você vê lá, Fabi, eu fiz vídeo, minha esposa só ri de mim. Eu tava com o cabelo assim, ó. Eu não ri, eu fui fazendo, não vou regravar, eu não vou regravar, vai descabelado mesmo, né? Então é assim mesmo, né? Ai, mas é muito bom, né? É muito bom ser o que a gente é, né? É que nem ser ridículo e ridículo, é isso mesmo, Gi. É É isso mais mesmo. eu tomando banho de máscara, gente. Eu vi um Mas vídeo uma vez com máscara, né? Assim, comendo com a máscara, então é. não tem jeito, gente. É a nova realidade da gente. Bom, gente, a gente está chegando ao fim mesmo. Nós vamos ter que encerrar, senão a live não fica salva, ela se perde no IGTV, enfim. Muito obrigada, Cassiano. Foi assim, muito bom mesmo. Me deu assim vários insights, sabe? Como a gente diz lá na empresa, me deu muita ahá, sabe? E gostei bastante. Obrigada a todos que participaram. Eu espero que tenha assim, inspirado vocês a conseguir colocar em prática a fala, né? A fala em público. Olha lá, a Gi falou que ela vai colocar orelhas de burro, nariz de palhaço em todo mundo agora. Gente, daqui a pouco tem a live do Colo para a Mamãe, juntamente com a nossa psicóloga querida Cláudia Coabara, às 19 horas, todo mundo ligadinho também. Vamos para lá depois. Tá? Então, muito obrigada a todos e até quinta. Quinta nós vamos falar sobre currículo, que é uma oratória na escrita ali, É né? isso mesmo. Cassiano, obrigada. Obrigada mesmo. Foi um prazer imenso te receber aqui e gostei bastante. Prazer foi meu, muito, muito bom, muito legal. Então, um abração a todos, Deus abençoe a todos aí. E precisando, estamos lá, estamos aí para servir. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Beijão a todos. Obrigada, Cassiano.